Olá, se você assim como eu habita o delírio coletivo conhecido como Brasil, hoje eu tô aqui para te falar uma das poucas vantagens que eu posso ressaltar sobre se morar nesse país. E essa é a possibilidade de se deparar com um belo animal conhecido como sapo-cururu, um animal tão icônico e carismático quanto o célebre vira-lata caramelo muito conhecido aqui no Brasil. Na verdade, aqui no Brasil existem diversas espécies do gênero Rhinella que são popularmente chamadas de sapo-cururu. Entretanto, hoje aqui eu vou falar apenas da maior delas, que é a Rhinella marina, uma espécie que é muito mais que grande. É também, na minha humilde opinião, um ótimo exemplo de como às vezes os animais criam estratégias de sobrevivência que se tornam extremamente quebradas em algumas situações e que te fazem pensar: esse bicho tá de hack, gente? Basicamente, como maior parte dos sapos, o sapo-cururu é uma boca ambulante, sendo nada exigente com suas refeições e comendo desde insetos até pequenos mamíferos e aves que venham a caber em sua boca. Nem mesmo a ração do seu cachorro está livre de ser predada por esse predador super voraz. Na verdade, é importante destacar que esses animais são predadores oportunistas, que irão comer o que tiverem oportunidade. E sua principal maneira de adquirir alimento é a lendária tática do senta e espera, que consiste em simplesmente esperar que a comida chegue no seu raio de alcance. Os sapos cururus são um pouco desajeitados na sua movimentação, assim como a maioria dos sapos verdadeiros, e se movimentam com pequenos saltos. Isso nos leva a pensar que eles poderiam ser facilmente predados. Entretanto, a história não é bem assim, já que eles são animais extremamente tóxicos. Isso porque esses animais foram premiados no bingo da evolução com duas glândulas de veneno localizadas bem ao lado da cabeça. Essas glândulas estão cheias de substâncias conhecidas de maneira genérica como bufotoxinas. Essa característica permite que esses animais escapem de muitos problemas, uma vez que, por serem tóxicos, existem poucos animais dispostos a correr o risco de lanchar um sapo-cururu. Na verdade, é muito comum casos de animais domésticos que morrem, ou pelo menos passam perto disso, depois de acidentalmente comer ou mastigar um sapo-cururu. A Rhinella marina é nativa da América do Sul e da América Central, e é tolerante a uma variação bem grande de condições ambientais, ocorrendo de 0 até 3.000 metros acima do nível do mar e suportando temperaturas que vão desde 5 a 40 graus Celsius. A pele extraqueratinizada das espécies do gênero Rhinella também garante uma resistência relativa à poluição, algo um tanto incomum para anfíbios. Pode-se dizer que se esses sapos estivessem jogando um RPG, eles teriam upado tudo em resistência até o talo e feito uma build baseada em veneno. E é aí que nossa história fica interessante, porque esses animais usaram disso para basicamente contestar a Austrália para si, o que hoje representa um dos maiores problemas de invasão biológica da história. Mas calma, não é como se a Rhinella marina fosse um conquistador ao estilo Gengis Khan. É claro que isso faz parte de um daqueles momentos da humanidade que alguém olhou para uma péssima ideia e pensou: uau, isso pode dar certo. Basicamente, por volta da metade do século XX se tornou muito comum introduzir esses sapos em plantações porque eles têm um apetite voraz por insetos, o que ajudava muito no controle de pragas. Entretanto, em 1935, 102 sapos cururus foram introduzidos em canaviais na Austrália com o objetivo de controlar a praga de um besouro local. E essa foi a grande mancada porque ela não levou em conta dois fatores. Primeiro, pois os adultos de sapo-cururu ficam ativos durante a noite, enquanto o besouro Dermolepida alborhirtum é uma espécie diurna. E segundo, porque a Austrália tem suas próprias espécies de anfíbios que evoluíram em conjunto com toda a fauna e flora local. Sendo assim, os predadores de lá não estão muito acostumados a lidar com sapos tóxicos. Dá para se dizer que esse plano realmente não deu muito certo. No novo continente, os sapos cururus encontraram condições muito favoráveis à sua vida, e também a ausência de predadores especializados em lidar com suas toxinas, o que acabou resultando numa expansão muito rápida desses indivíduos, uma vez que os ciclos reprodutivos da Rhinella marina também são bem curtos, podendo se reproduzir após 1 ano de vida e colocando em média 15.000 ovos por desova. Esses ovos levam de 2 a 4 dias para dar origem a um girino. Além disso, os ovos também são tóxicos e o girino, apesar de apresentar um grau menor de toxicidade, também é tóxico, o que não torna esses animais menos vulneráveis durante a sua infância.
O grande problema que se instaurou devido ao estabelecimento de uma população de cururus na Austrália foi que os predadores nativos, que usualmente comiam sapos, pererecas e rãs, não foram avisados que consumir um cururu pode ser mortal, e desde então isso se tornou uma ameaça muito grande para a fauna local, que ainda não teve tempo suficiente para evoluir mecanismos de defesa contra as toxinas do cururu. Predadores como os quolls, que são marsupiais carnívoros endêmicos da Austrália que usualmente comem sapos, têm sofrido uma redução significativa da população em função dos seguidos envenenamentos. Em sua terra natal, aqui na América, os sapos cururus são naturalmente predados por algumas espécies de cobras, jacarés, aves e até peixes que são parcialmente imunes às toxinas desse animal. Entretanto, na Austrália a situação ficou um pouco mais complicada, porque animais desses mesmos grupos ou morrem ao consumir um sapo cururu, ou acabam preferindo evitar o consumo por causa dos efeitos colaterais das toxinas. Outro problema grave é que os sapos cururus, com a sua resistência elevada a condições adversas e a predadores, acabam tomando o espaço e os recursos das espécies de sapos nativas da Austrália, o que é algo muito problemático e também leva à redução da população nativa, que em sua maior parte é composta por espécies que só existem ali, num único local. A população de sapos cururus na Austrália atualmente é estimada em cerca de 200 milhões de indivíduos, o que é bem preocupante, e existem até iniciativas do próprio governo onde é incentivado a que a população faça a eutanásia dos animais encontrados em suas casas. Apesar de tudo isso, de todos os problemas que o sapo cururu tem causado lá fora, eu sinto que é minha responsabilidade aqui alertar que os sapos cururus são inofensivos para humanos, contanto que a gente se atente a algumas coisas. Primeiro que sim, a Rhinella marina possui toxinas, entretanto eles não têm como injetar ou mesmo atirar essas toxinas na gente, não por vontade própria. O veneno deles, como eu disse, está localizado nas glândulas paratoides, e a não ser que um outro animal pressione, esse veneno vai continuar lá. O que acontece é que esse veneno normalmente é esguichado quando as glândulas do animal são apertadas, e isso pode acabar sendo atirado no olho ou na boca de alguém, o que pode causar uma irritação e ardência muito forte no local. Talvez o ponto mais importante que a gente possa tirar de toda essa história da invasão da Austrália é que esse animal nunca deveria ter sido tirado do seu ambiente natural numa tentativa muito mal pensada de controlar as pragas, e é uma prova de como a natureza possui sistemas muito sensíveis a perturbações e que alterações pequenas podem gerar um grande efeito dominó. Bem, aqui no Brasil o sapo cururu sempre será um ícone da fauna, um ser muito amigável que alegra meu dia e que merece o mundo. Ou melhor, que merece a parte do mundo a qual ele é nativo e não causa nenhum problema ambiental. Obrigado por assistir até aqui, não é qualquer um que para assistir um maluco falando sobre sapo, e se você parou e aprendeu, ou se distraiu um pouco e quiser apoiar o meu trabalho, ajuda muito a compartilhar o vídeo e se inscrever aqui. Então, até a próxima!